Ok, vamos falar sobre o novo filme do Superman, o que é que eu achei, o que é que eu não achei, e vai ser sem spoiler. E também quero dar alguns pontos de vista de pessoas que conhecem o filme do Superman, para quem não conhece nada e etc. Então, bora lá falar um pouquinho sobre ele agora. Antes de mais nada, faz muitos anos que eu não fui pra uma estreia de um filme. Eu acho que a última vez que eu fui pra uma estreia foi de algum filme do Jurassic Park em 2015. E aí, essa daqui eu fiz questão de ir junto com meus amigos, né? Que lançou 10 de julho, oficialmente, o filme do Superman. E, cara, eu não vou tentar me estender muito. Eu já fiz um vídeo aqui anterior falando sobre o Superman, o peso de ser o novo início do universo da DC. Vocês têm noção qual é o peso de você ser o primeiro? O peso de você, tipo, véi, toda uma trajetória do futuro vai depender de mim. Pois é. Nesse vídeo, eu, além de reagir ao trailer, eu dei várias perspectivas. Inclusive, eu recomendo demais você assistir esse vídeo, né? O Superman, o peso de ser o novo DCU e tudo mais. Porque nele, eu fui logo direto em uma coisa assim. Esse filme, ele não podia fracassar. Ele tinha que ser, no mínimo, um filme bom, no mínimo um filme legal, pra assim a DC, a Warner, respirar um pouco, lucrar um pouco e dar prosseguimentos a outros futuros filmes, porque esse filme é meio que já pensando em um futuro filme, né, que possa chegar a vir e fazer o que a Marvel fez, criar um universo. Beleza, então o filme do Superman, sendo bem direto pra vocês, ele é um filmaço de super-herói, ele é um filme incrível do Superman. E outra, mesmo você não sendo fã do Superman ou não conhecendo nada do Superman, o que eu acho muito difícil, vocês vão gostar. Vão gostar. Primeiro, porque ele é um filme bastante engraçado. E segundo, porque ele é um filme que tem ação do começo ao final. Eu não tô zoando. Ah, William, o filme só vai entrar em uma grande luta do meio pro fim. Não. No começo do filme. É do começo até o final. O enredo segura do começo até o final, sobre tudo aquilo. Uma coisa que eu fiquei preocupado, mas eu sabia que eles não iam por esse ponto porque não fazia o mínimo sentido, é contar pela 30ª, 40ª vez a história do início do Superman, o Superboy e tudo mais, né? Que o Superman era o alienígena, saiu da cidade de Krypton, caiu lá na terra de Smallville e foi cuidado por um casal de fazendeiros, blá, blá, blá. Aqui não tem isso. Aqui já é direto, já contando resumidamente toda a história dele, através de texto que aparece no início, e já vai botando ele já morando na capital da cidade. Por que eu tô dizendo que eu já esperava que não fosse ter o início da história? Porque caramba, velho, tem mais de 500 filmes do Superman, né, se você não sabe, que relata essa mesma história, do início do Superman. Então, eu acho que faz muito mais sentido dar um resumo a tudo isso e dar um foco e ênfase em outros aspectos que nunca foi abordado. Eu falei isso também nesse vídeo anterior e tudo mais. E galera, nunca estive tão certo nesse vídeo, hein? Vou falar pra vocês. O maior ênfase em foco é sobre as questões políticas na qual o Superman ele se envolve e, querendo ou não, são coisas bem complexas. Nos quadrinhos, às vezes é abordado isso muito bem feito, mas como eu falei pra vocês, nos filmes nunca foi abordado. E eu falei que iria ser um grande marco se abordasse e fizesse da maneira certa. Eles não só fizeram isso de uma maneira certa, complexa, pra você entender e tudo mais, como trouxe finalmente o Lex Luthor mais incrível dos incríveis, sabe? No Lex Luthor que tem muitos detalhes, então bora lá. De novo, só pra repetir, isso é sem spoiler, tá? O Lex Luthor aqui, ele tá simplesmente genial. Você consegue ver finalmente como o Lex Luthor ele age, aonde ele cria várias conexões, várias coisas para poder chegar aonde ele quer. Porém, lembrando, esse é o início. E o Lex
Luthor, ele usa outras pessoas, né, para poder conseguir o que ele quer nesse filme. E foi incrível de sensacional. E o Lex Luthor, no final do filme, ele termina muito pistola da vida. E o que é que isso quer dizer, William, para o futuro? Lembra que eu falei agorinha que o Lex Luthor, ele usa as outras pessoas, mas vai chegar em um ponto, pelo menos nas histórias em quadrinhos, que o Lex Luthor, ele não vai querer mais usar ninguém, ele vai simplesmente ser autossuficiente para poder lutar contra o Superman, né? Ou seja, nos quadrinhos o Lex Luthor criar suas armaduras incríveis e tudo mais que ele mesmo vai utilizar e etc, e etc, e etc. Aqui já foi um baita início para o personagem e que pode sim, no futuro, ter grandes coisas promissoras. Então, sobre o vilão, é perfeito, é incrível, é um vilão bem feito, bem desenhado, inclusive do começo ao fim. Sobre as atuações, não tenho o que dizer, as atuações estão muito boas. Eu fiquei preocupado com a Lois Lane ser apenas um papel secundário, como foi num outro filme do Superman, no Superman anterior, que a Lois Lane era terrível, não gostava, não fazia sentido nenhum. Aqui não, aqui finalmente a Lois Lane, ela é prestativa, ela literalmente salva o Superman, ela literalmente é investigativa, ela literalmente é porradeira, na qual eu gravei um vídeo, ainda vou postar, sobre a série do Superman Lois, uma série incrível e que eu nunca tinha visto uma Lois Lane tão foda, tão incrível como da série do Superman Lois, tá? A bicha é porradeira, igual os desenhos de animação, enfim, tá muito da hora. Todos os personagens eu achei bastante cativante, até alguns que eu achava que iria ficar em segundo plano, eles têm uns efeitos muito importantes para descobrir certas coisas, certos momentos da trama e fazer assim várias conexões e fluir. Enquanto isso, o Superman tá literalmente sendo massacrado de diversas formas, o que eu achei genial, porque esse filme mostra um lado que não mostrava nos outros filmes do Superman, que é um lado muito mais humano, mais do que nunca, humano no sentido de que, tipo, o Superman é sempre olhado como o cara mais forte do planeta Terra, do planeta, do universo, de tudo. E aqui não, aqui mostra que ele, mesmo sendo forte, ele tem suas falhas, ele tem seus erros e com certeza ele tem as suas derrotas. Sim. Isso mostra um pouco mais a humanidade do personagem. Acontece algumas coisas em relação a seu passado, ao seu destino ou coisas assim, o que leva a crer que ele poderia talvez se tornar algo pior, mas aí leva aos pensamentos do Clark, ou enfim, do Kal-El, como vocês preferirem chamar, né, que é o nome do Superman, onde ele reflete sobre várias questões que são levadas até ele, e isso faz da gente um ser humano, porque a gente não é um ser de certeza, muito pelo contrário, a gente é um ser de dúvidas, por muitas vezes por medo, mas a gente sempre vai tentar fazer o que é o melhor, ou o que é o coerente, ou mais certo, mesmo que isso custe a nossa vida. Isso é o que faz a gente, de uma certa maneira, ser um bom ser humano. De novo, mesmo que você não saiba nada do Superman, você vai pelo menos achar no mínimo esse filme bom, que era o que eu esperava, porque eu fico agora imaginando com o início desse filme e com finalmente James Gunn, que é o diretor desse filme. James Gunn, ele tá salvando, ele tá sendo chamado de 007 porque o James Gunn, galera, ele já fez 7 filmes implacáveis, muito bom mesmo, cara, e agora com o Superman, e agora eu fico imaginando qual será o futuro da DC. Eu agora venho algumas partes de algumas teorias minhas. Como eu disse, vai ser sem spoiler, então só vou jogar algumas ideias no ar, mesmo que você não tenha assistido, você vai entender ou talvez não vai entender, ou se você já assistiu e tá vendo esse vídeo, você também vai entender, mas a questão do filme em si é sem spoiler. Primeira coisa é que eu de verdade achei muito estranho o filme do Batman, do Robert Pattinson, ele ter sido cancelado de última hora. Já tinha trailer, já tinha postagem, já iria sair no cinema, e de repente quando viram um filme do Superman falaram, opa, não, vamos modificar aqui o roteiro do Robert Pattinson, não ficou do jeito que eu queria, não sei o que, mesmo todas as fontes levando a crer que o filme do Batman, que fez muito sucesso, do Robert Pattinson, não irá fazer parte desse universo do Superman. Eu, em particular, no meu mundinho, acho muito difícil um grande filme do Batman que foi lançado não fazer parte do
do universo do Superman. Eu desconfio seriamente, talvez no futuro isso seja, sabe, de verdade acontecer ou não ser, é só teoria minha, mas o Batman 2 talvez leva a tudo a crer que vai fazer parte desse novo universo. Isso não é, de uma certa maneira, um spoiler, pelo menos não grande, e também já foi confirmado e muita gente sabia, mas eu vou falar mesmo assim, porque não é um grande spoiler, tá? É que a série do Pacificador, se você já assistiu ou não, é uma grande série que também tem as mãos do James Gunn, e já sim, ela faz parte desse universo lá desse Superman, já foi tipo concretizado e etc. E também, como eu falei pra vocês, sem contextualizar nada, eu tenho certeza que talvez há uma grande coisa promissora para o Superman zumbi. Pois é, o Superman zumbi, pra quem não sabe, ele já apareceu nos quadrinhos, já apareceu em animações, inclusive até apareceu na própria série Superman e Lois, né, que mostra lá o Superman zumbi e etc. E eu acho que talvez em outros filmes o Superman ele possa talvez ter como o seu rival ou um vilão lá nos próximos filmes do Superman zumbi, possa ser uma grande coisa. Dito isto, eu fico imaginando agora qual será os próximos filmes. Além do filmes do Batman, que provavelmente vão vir, tem um personagem que ele ainda não foi feito e que ele é crucial para unir tudo essas coisas. E eu fico imaginando o grande filme que poderá ser dele, que é o Flash. Pois é, o Flash é um dos personagens que eu mais amo da DC, senão, eu não sei, porque eu amo o Batman. O Batman é um outro nível, vamos assim dizer. Mas eu fico imaginando agora o futuro promissor que a DC tem e de mostrar finalmente o grande potencial que ela tem enorme nos quadrinhos e mostrar isso para os filmes. Enquanto a Marvel, infelizmente, nos seus filmes atuais, elas têm altos e baixos, mais baixo do que alto, eu fico imaginando que talvez, só um grande talvez, agora seja uma nova era para a DC e que eu sempre, apesar de gostar de bastante filmes da Marvel, eu sempre gostei muito mais da DC, mesmo a DC não tendo uns grandes filmes, justamente por causa dos quadrinhos, porque eu sei do grande potencial que é os quadrinhos da DC, que na minha concepção é muito maior do que a da Marvel em questão de história, em questão dos quadrinhos em si. Então, eu fico muito empolgado em ver isso talvez se tornar real nos filmes e no universo, mas isso só o tempo dirá. William, vale a pena ou não a ver? Blá blá blá. Sim, vale a pena a ver, vale a pena cada centavo. Quer um filme de super-herói? Toma, é o Superman. Quer um filme engraçado? Toma, é um Superman. Se você já gostou dos Guardiões da Galáxia, outras coisas de James Gunn, toma, aqui também tá bom, né? Porque muita gente torceu o nariz, achou que talvez o James Gunn iria errar e não errou. Toma, tá bom demais. Quer um filme de ação, mas tipo de ação mesmo, do começo ao final, porradaria, luta, tudo, toma, esse filme é pra você. Quer um novo início da DC, um início incrível, igual como foi a Marvel com Iron Man? Toma, esse é o Superman, esse é o caminho. Não mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Deixa o like aí, viu? Porque eu tô ligado que você assistiu até aqui, aí não vai deixar o like, não vai comentar, tem que comentar alguma coisa pra gerar engajamento, né? Pra o YouTube, talvez recomendar esse meu vídeo velho flopado pra 2 pessoas. Então comenta aí, comenta o que você achou, comenta se você já assistiu. William, não assisti. William, assisti. Enfim, grande abraço, valeu. E comenta aí também outros vídeos que eu posso trazer. Pois é, comenta aí, valeu.